Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra na Bíblia, que ela tá no livro de Lucas, no capítulo 24. Eu não li o capítulo todo, mas eu li essa passagem que me chamou muita atenção. Na verdade, foi até um amigo meu que comentou comigo e eu vim meditar nela hoje. Eu sigo lendo Romanos, que eu comecei lendo todo o capítulo de Romanos, então eu sempre leio Romanos, mas eu sempre trago para vocês aquilo que mais me toca no coração. E hoje o que me tocou no coração de vir falar com vocês é essa passagem que até eu estava conversando com um amigo ontem e hoje eu vim meditar nela. Até nem sei se é exatamente a passagem onde ele me falou, mas eu acredito que seja. Tá em Lucas 24, no capítulo 37, a partir do 37. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que vocês levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam: um espírito não tem carne e nem ossos. Como vocês estão vendo, eu tenho. Essa passagem, né, são os discípulos, na verdade, e Jesus aparece para eles depois da morte dele. E eles ficam com o coração perturbado, achando que estava vendo um espírito. E trazendo para o nosso dia a dia essa palavra, pelo menos no meu coração, o que eu senti é que quantas vezes, assim como diz a palavra, a gente levanta dúvidas no nosso coração sobre os planos e os projetos que Deus coloca nas nossas vidas. Quantas vezes a gente não coloca dúvida de quem a gente mesmo é, das coisas que a gente é capaz de fazer, sabe? Seja do que for, né? Às vezes você está doente, você coloca dúvida no seu coração que Deus vai te curar ou que Deus tem um propósito maior através dessa dificuldade que você está passando, né? O que eu vejo aqui no nosso coração, o nosso coração, ele é constantemente cheio de dúvida. A gente tá com dúvida de tudo, sabe? A gente tá com dúvida se esse é o lugar que a gente deveria estar, se esse é o trabalho que a gente deveria estar, se... Enfim, são tantas as dúvidas, mas a gente esquece que Deus morreu e Ele está com a gente. Se a gente confiar e colocar os nossos pedidos, a, a nossa dependência na mão de Deus, não tem por que a gente ter dúvida, a gente tem que confiar, né? Porque a dúvida ela não vem de Deus. Se a gente olhar um pouquinho mais para frente aqui, deixa eu ver na onde que tá. Tendo mostrado por isso não creem que não cheios terão paz. Aqui, acho que é no 37 mesmo. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Eu acho que as coisas do dia a dia, né, as dificuldades que a gente passa, ela tem esse poder de nos assustar, de nos intimidar. Mas a gente tem que lembrar rapidamente que nenhuma situação, nenhuma circunstância pode nos assustar, nos intimidar, a ponto de a gente achar que essa situação, essa circunstância é maior do que a presença de Deus que está com a gente. Então que hoje você possa ter no teu coração, que seja o que for que você está passando, essa situação não pode te assustar, ela não pode te intimidar, porque ela não é maior que a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é real. Ela está com a gente em tudo que a gente faz. Então que no dia de hoje você possa abrir o seu coração, você possa agradecer a Deus por essa presença, que através da morte de Jesus foi possível, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está com a gente. E seja qual for a situação, Ele vai estar sempre com a gente. Que a gente guarde isso no nosso coração, que isso seja a nossa fortaleza. E uma coisa que eu tenho praticado, tentado praticar todos os dias é a gratidão. Porque eu acredito que cada um carrega uma história dentro de si, né? Seja de luta,
seja de vitórias, né? A gente vem de diferentes contextos. Tem pessoas que vêm de uma família muito bem estruturada, tem outras que não vêm. Mas o que eu aprendi é que todo mundo carrega as suas dores, os seus traumas, mas a gente não pode ser a nossa dor, o nosso trauma. Deus criou a gente para ser livres, para a gente ter sabedoria. Então, no dia de hoje, eu acredito que Deus não quer que a gente tenha medo, que a gente tenha coragem. Deus, Ele quer nos curar, para que através das nossas vidas, outras vidas sejam curadas, outras vidas sejam mudadas, transformadas. Que pai que no teu amor, que na tua bondade quer ver um filho sofrer. E Deus não é diferente. Um bom pai, um pai de verdade, uma mãe de verdade, eles não querem o mal dos seus filhos. E eu acredito, eu até me emociono de falar isso, porque eu sei que Deus, sendo um pai grande, Ele não quer o nosso mal. Então Ele quer nos ensinar através da palavra dEle que a gente não precisa temer diante das situações, que Ele está com a gente, que a gente não tenha dúvida no nosso coração, que Ele está com a gente, seja qual for o momento das nossas vidas que a gente esteja passando. Então, que hoje a gente agradeça, que a gente aprenda todos os dias, né, diminuir o nosso orgulho, porque o orgulho é uma coisa que não somente aos poucos nos afasta da presença de Deus, mas ele afasta a gente de todas as coisas, porque com orgulho a gente não é capaz de perdoar. Com orgulho a gente não é capaz de ouvir, a gente é capaz de achar que é só a gente estar certo o tempo todo. Então, assim, o que eu tenho notado e o que eu tenho pedido a Deus é que mesmo nas minhas imperfeições, que todos os dias Ele quebra o meu orgulho. Porque às vezes a gente coloca uma camada tão grande de proteção, porque o orgulho, nem sempre a gente desenvolve o orgulho dentro da gente, é por maldade, mas é por proteção. Mas às vezes você está tão protegida, você está carregando uma armadura tão forte com orgulho, seja de uma situação que aconteceu, seja de alguma coisa que foi feita para você, que fica tão pesada de carregar, que tem dia que nem a gente aguenta carregar esse peso que é o orgulho. Então, assim, ele vem em forma de proteção, mas ele não é. Ele é maligno. Ele vem para nos afastar. Ele não deixa com que a gente libere o perdão para quem a gente precisa liberar. E ele não deixa a gente viver a nossa vida. E a gente fica, como está dizendo aqui, a gente se assusta diante da situação. E uma pessoa assustada, ela não sabe quem ela é. Porque se a gente mesmo crê em Deus e sabe que o Espírito Santo de Deus está com a gente, nada pode nos assustar. Uma doença não pode nos assustar, uma guerra não pode nos assustar, porque a gente sabe quem a gente é em Deus. E seja qual for a situação que a gente vai passar, o Espírito Santo de Deus está com a gente. Então, que no dia de hoje, a gente saiba que o Espírito Santo de Deus, ele está com a gente. É só a gente confiar. E é isso. Um beijinho. Eu espero que essa palavra, de alguma forma, traga conforto para a vida de vocês. E ajude vocês na caminhada de crescimento espiritual, do momento com Deus, sabendo que a gente não é perfeito, né? Que a gente vai errar mesmo, né? Mas que a gente aprenda a cometer novos erros, não insistir nos mesmos erros todos os dias, que a gente busque melhorar todos os dias, um pouquinho mais e mais, e que a gente aprenda a não ligar para o que a Maria, o João, o ciclano fala, porque afinal de contas é entre a gente e Deus, né? Quando a gente sair dessa terra, tudo que a gente tem aqui vai ficar. E o que vai é o nosso espírito. E a gente já sabe que, né? Deus mesmo na tua palavra fala que na terra não tem um santo sequer. Mas a gente tenta todos os dias se aperfeiçoar e chegar mais perto daquilo que Deus quer que a gente seja, com o objetivo de se tornar uma pessoa melhor. E é isso. A palavra que eu tenho para vocês hoje. Um beijinho. Fiquem com Deus.